Muito bem, seja bem-vindo. Essa aula é a nossa última aula, basicamente rápida. A próxima aula nós vamos entrar agora em conteúdo detalhado mesmo, desde o comecinho mesmo, tá? Essa aqui é a nossa última aula rápida, tá? Só uma ideiazinha aí do que a gente vai aprendendo aí, tá bom? Vamos lá. Vou falar um pouquinho para vocês aqui o comportamento do, como eu comentei com você, o comportamento do resistor, basicamente, na verdade, o comportamento do indutor, que é da bobina, e do capacitor. Tá? Como é que ele se comporta, por exemplo, quando tem variação de tensão. Porque nos outros exemplos que a gente viu até agora, nós vimos aqui alguns circuitinhos lá que nós alimentamos o circuito com uma tensão contínua. Se ela é uma tensão contínua, significa que aquela tensão ela não tem variação. Ela continua ficando, por exemplo, 12 volts constantemente, 13 volts constantemente, né? Então ela não varia. E como essa tensão ela não varia, ela não tem frequência. A frequência dela é zero. Não tem frequência. Então, o que é uma frequência? A frequência é uma variação da tensão ao longo do tempo. Tá? Então, hora está 12, hora está 11.4, hora está 5 volts, hora está 0, hora está menos 2 volts, hora está menos 10 volts, hora está menos 12 volts, por exemplo. Né? Então, vamos ver, por exemplo, como é que o resistor e o capacitor ele se comporta dentro de um circuito, por exemplo, tá? Onde tem variação de tensão. Olha aqui esse primeiro exemplo aqui. Aqui nós temos o desenho do indutor, aqui é a entrada do sinal e aqui é a saída do sinal, e aqui é o negativo. Tá? O que acontece? Vamos supor que a gente tem aqui na entrada, ao invés de a gente aplicar aqui uma tensão de 12 volts CC, ou corrente contínua, como a gente viu lá, vamos ver esse detalhe, fica tranquilo. Ao invés de ser 12 volts contínua, nós vamos ter aqui, não importa o valor da tensão, nós vamos ter aqui, por exemplo, uma variação aqui, vai variar esse sinal aqui. À medida que variar esse sinal ao longo do tempo, esse indutor vai se comportar de uma forma. De que forma que é? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, por exemplo. Ó, vamos supor que esse sinal aqui, ele varie, ele tem aqui, ó, ele tem aqui um semiciclo positivo e um semiciclo negativo. Desse ponto aqui, ó, desse ponto até esse ponto aqui, que é isso daqui, a gente chama isso aqui de período. O que é período? É o tempo que leva para o sinal começar no zero e terminar lá embaixo depois, naquele ponto lá de novo. É o tempo que o sinal demora para fazer uma volta completa durante 1 segundo. É o tempo que o sinal demora para percorrer ele completamente durante 1 segundo. Tá? Isso é período. Então, o tempo que ele demora para completar, para sair daqui e chegar até lá no máximo, chegar no zero, e no mínimo chegar no zero, o tempo que ele demora para fazer esse período todo aqui, o tempo que ele demora para fazer esse percurso todo aqui, chama-se de período. E esse tempo aqui é medido em segundos. Como os tempos dos sinais em eletrônica são muito rápidos, então não dá para a gente medir em segundo. O que a gente faz? A gente pega o segundo e divide, por exemplo, 1 milhão por 1 bilhão, ou 1/10 de milhão, 1/100º de milhão. Tá? Então, normalmente, as medidas que a gente vai fazer do tempo que um sinal vai demorar, normalmente vai ser em milissegundos ou microsegundos, por exemplo. Tá? Então, assim, esse sinal aqui vai demorar tantos milissegundos para poder se completar. E quantas vezes ele vai variar? Ou seja, quantas vezes ele vai variar durante 1 segundo? Esse aqui, ó, vou fazer um outro aqui do lado. Um outro sinal aqui, ó. O mesmo sinal, só que ao invés de ter um semiciclo positivo e um semiciclo negativo, ele vai ter aqui, ó. Vamos supor que desse ponto aqui até aqui de 1 segundo. O que acontece? Durante esse período aqui, nós vamos ter
várias subidas e descidas desse sinal. Então, daqui até aqui, vamos supor que esse sinal aqui varie 10.000 vezes por segundo. Vamos falar que ele tem 10.000 kHz. Então, se ele variou 10.000 vezes em 1 segundo, significa que esse sinal aqui tem 10.000 Hz, ou seja, 10 kHz. Aí que entra agora o entendimento da bobina. A bobina, quando a bobina é utilizada, ou o indutor ou a bobina é utilizada num circuito onde tem variação de tensão, ou seja, vai ter uma frequência, o que acontece? Quando o sinal que foi injetado nesse ponto aqui, ó, quando o sinal que chegar aqui tiver uma frequência baixa, a bobina vai deixar passar esse sinal daqui para cá e vai colocar esse sinal aqui. Vai colocar esse sinal aqui. Se a frequência que chega do sinal que chegar aqui for baixa, a bobina deixa esse sinal passar e coloca aqui na saída, o sinal que entrou aqui coloca aqui na saída. E se o sinal aqui for alto? Se a frequência do sinal aqui for muito alta, a bobina não deixa passar o sinal daqui para cá. Ela vai se comportar como o quê? Como uma chave aberta. Então, quando tiver um sinal aqui com frequência muito alta, a bobina é como se fosse uma chave aberta. Ela é como se ela tivesse interrompida. Ela não deixa o sinal de alta frequência passar daqui para cá. Significa o seguinte, que o sinal chega aqui e ele não passa para cá. Você vai ter o que aqui? Não vai ter nada na saída. Tá bom? Como é que a gente faz isso? A gente tem que fazer um cálculo, tem que saber a frequência que vai ser aplicada, tem que saber o valor de uma característica da bobina chamada reatância indutiva e tem que saber o valor desse resistor. E mais um outro detalhe, tá? Então essas são coisas que nós vamos ver mais para frente. A priori é importante você saber o seguinte, que a bobina, para frequências baixas, ele deixa o sinal de frequência baixa chegar aqui e coloca o sinal na saída. Para a frequência que é muito alta, vamos supor que 10 kHz seja alto. Então vai entrar aqui quanto? 10 kHz aqui e vai ter aqui nada, não vai sair nada. Mas se de repente chegar aqui, por exemplo, se chegar aqui, por exemplo, 3 Hz, se chegar a 3 Hz aqui, essa bobina se comporta como um curto e vai colocar o quê? Vai colocar o sinal de 3 Hz aqui desse lado aqui. Tá bom? Então a bobina, aí eu fiz aqui, ó. Então a bobina, para baixa frequência, ou seja, low frequência, a bobina em baixa frequência, ela se comporta como um curto. Funciona como um curto. Significa que ela vira um fio. Significa que o sinal que chegar de um lado dela, sendo de baixa frequência, vai chegar do outro lado. Beleza? Muito bem. E o capacitor? O capacitor é o contrário. Significa o seguinte, o capacitor, quando chegar alta frequência aqui no capacitor, se chegar, por exemplo, vamos supor que 10 kHz seja alta frequência. Se chegar a 10 kHz aqui, o capacitor vai se comportar como o quê? Como um curto, vai deixar o sinal passar e vai colocar o que aqui? Vai colocar aqui o sinal de 10 kHz desse lado aqui. Então entrou alta frequência no capacitor, ele coloca alta frequência, o sinal que entrou aqui, ele vai ser colocado lá na saída. Então, aqui é a entrada do circuito, aqui é a saída do circuito. Alta frequência, o capacitor se comportou como curto. Entrou o sinal no capacitor de alta frequência, ele colocou do outro lado o sinal de alta frequência. Agora, vamos supor que chegou uma frequência aqui baixa, aqui de... Daqui para cá tem quanto? 3 Hz, por exemplo. Vamos supor que chegou a 3 Hz. Bom, o capacitor é o contrário da bobina. Então, se entrou uma frequência, chegou um sinal de 3 Hz aqui, o capacitor se comporta como o que? Uma chave aberta. Significa que esse capacitor é como se fosse uma chave aberta, ou seja, é como se ele tivesse interrompido. Significa o seguinte, o sinal de baixa frequência ele entra, mas ele não sai. É como se tivesse interrompido aqui, o capacitor funciona como uma chave aberta. Então, baixa frequência na entrada, num circuito que tem capacitor na entrada, não tem nada na saída. Alta frequência num circuito que tem como capacitor na entrada, vai ter
o sinal na saída. Aqui a mesma coisa. Capacitor em high frequency. Capacitor em alta frequência vai ser igual ao quê? Vai ser como um curto. Teve alta frequência na entrada do capacitor? Sim, ele coloca o sinal na saída. Teve baixa frequência na entrada? Ele não coloca nada na saída, ele se comporta como uma chave aberta. Então o capacitor funciona ao inverso do indutor. Tá bom? Então aqui, ó, baixa frequência aqui, o sinal de baixa frequência vai estar aqui. Alta frequência aqui, o indutor se comporta como chave aberta, não vai ter nada na saída. Alta frequência aqui, o capacitor se comporta como curto, vai ter alta frequência na saída. Baixa frequência aqui, o capacitor se funciona como um circuito aberto, não vai ter nada na saída. Ok? Agora vamos ver isso aqui então. Olha que interessante. Aqui o resistor está desse lado aqui e o capacitor está aqui agora. O que vai acontecer? Nós vamos aplicar aqui um sinal de alta frequência. De quanto, por exemplo? Um sinal aqui que vamos caracterizar que daqui para cá nós temos aí 50 kHz. Suponhamos que 50 kHz para determinado circuito seja alta frequência. Então entrou quanto aqui? Chegou aqui quanto? 50 kHz. Chegou 50 kHz aqui? Chegou. O sinal está vindo por aqui. Quando o sinal passar por esse resistor e chegar do outro lado do resistor, ele vai encontrar um capacitor ligando daqui desse ponto para o terra. Significa o seguinte, que esse sinal de 50 kHz que entrar aqui, ele vai passar, quando ele chegar do outro lado do resistor, esse capacitor aqui vai pegar esse sinal de 50 kHz e vai jogar ele para onde? Vai jogar ele para terra. Significa o seguinte, qual que vai ser o sinal na saída? Vai ter zero na saída. Por quê? Porque esse capacitor pegou o sinal de 50 kHz que entrou por aqui e jogou para a terra. Por que ele fez isso? Bom, o capacitor deixa passar a alta frequência. 50 kHz para nós, nesse caso aqui, é alta frequência. Então entrou 50 kHz, aqui ó, ficou variando aqui ó, variando muito rápido aqui ó, o sinal ficou variando numa rapidez aqui de 50 mil ciclos por segundo. Foi passando, passou pelo resistor, chegou do outro lado, encontrou o capacitor, matou para a terra. Então o sinal de 50 kHz chegou aqui, foi matado para a terra. Chegou quanto na saída? Ficou com zero, não teve nada na saída. Beleza? Vamos supor que chegue agora aqui, nessa entrada aqui, chegue aqui, por exemplo, 10 Hz. Ou seja, 10 ciclos por segundo. O sinal ficou variando 10, em um segundo ele variou 10 vezes. O outro não, foi 50 mil vezes por segundo. E agora, 10, em um segundo ele variou 10 vezes. Bom, variando 10 vezes, para esse nosso circuito, 10 Hz perto de 50 mil Hz, 10 Hz é uma frequência baixa, low frequência. É uma frequência muito baixa. Bom, se é uma frequência muito baixa, chegou uma frequência baixa aqui de 10 Hz, foi variando, passou pelo resistor, chegou do outro lado, tem um capacitor, tá? Mas o capacitor só deixa passar alta frequência. E aqui é baixa frequência, 10 Hz. Então continua. Vai ter quanto aqui na saída? 10 Hz. Então entrou aqui 10 Hz, variou 10 Hz. Do outro lado continua quanto? 10 Hz. O capacitor deixa passar alta frequência, mas 10 Hz é baixa frequência. Então na saída vai ter quanto? 10 Hz. Entrou 10 Hz e saiu 10 Hz. Beleza? Isso aqui é um filtro. Por que filtro? Ele deixa passar determinada frequência. No caso, ele deixou passar qual frequência? Deixou passar a frequência baixa. Então, se ele deixou passar a frequência baixa, nós chamamos que ele é um filtro que é um LPF. É um filtro que deixa passar frequência baixa. Low Pass Filter, ou seja, filtro de passa baixa. Ou seja, é um filtro que deixa passar baixa frequência. E nesse caso aqui? Nesse caso aqui, agora tem um indutor desse outro lado. Vamos supor que está entrando aqui nesse lado aqui na entrada do circuito, quanto? 50 kHz. Chegou aqui 50 kHz? Chegou. Então, ó, 50 mil ciclos por segundo está variando aqui na entrada. Está variando. Passou pelo resistor. Do outro lado do resistor tem o quê? Tem uma bobina, tá? Mas a bobina, ela deixa passar o quê? Baixa frequência, não é? É, baixa frequência.
50 kHz o quê? Bom, 50 kHz para o nosso circuito aqui é alta frequência. Então, se é alta frequência, vai para a terra? Não, vai para a saída. Então, chegou a 50 kHz aqui, vai ter quanto aqui? Vai ter 50 kHz. Por quê? Porque a bobina só vai deixar passar por ela a frequência baixa. Como aqui a frequência é muito alta, está variando muito, 50 kHz aqui na entrada, passou pelo resistor, continua com 50 kHz aqui, e a bobina deixa passar só frequência baixa. Como a frequência é alta, foi o que? Para a saída, a alta frequência aqui de 50 kHz. Beleza? Agora vamos injetar aqui quanto? Vamos injetar aqui 3 Hz. Injetamos 3 Hz aqui, 10 Hz, vamos injetar 10 Hz. Chegou aqui quanto agora? Um circuito de 10 Hz. Um sinal de 10 Hz chegou aqui. Variando 10 ciclos por segundo, está variando, 10 ciclos, variando. Passou, chegou do outro lado do resistor. Opa, encontrou uma bobina. A bobina deixa passar o quê? Frequência baixa. Opa, se a frequência 10 Hz é frequência baixa? Frequência baixa. Significa o seguinte, que esse sinal vai ser mandado para terra. Então entrou 10 Hz aqui, quando esse sinal de 10 Hz chegar do outro lado, essa bobina vai fazer o quê? Vai jogar o sinal para a terra. Quanto que vai ter aqui na saída? Então vai ter 0. Por quê? Porque o sinal de baixo entrou aqui, quando chegou do outro lado, matou o sinal para a terra. Vai ter o que na saída então? Vai ter 0. Percebeu? Então, aqui é um filtro o quê? Aqui passou o quê? Aqui passou frequência alta, não foi? Ó, passou frequência alta, entrou frequência alta, aqui entrou frequência alta e sai, ó, entrou frequência alta, matou. Entrou frequência baixa aqui, entrou, saiu frequência baixa. Por quê? Porque o capacitor matou a frequência alta e deixou passar, e deixou aqui só a frequência baixa. E aqui? Aqui matou a frequência baixa e deixou passar o quê? A frequência alta. Por quê? Frequência alta entrou aqui, entrou. A bobina matou a frequência alta para a terra? Não, porque a frequência alta ela deixa passar, então não passa por ela, passa por lá. E quando chegar a frequência baixa, a bobina matou. Então aqui entrou frequência alta, entrou. Então aqui vai ser o quê? Um HPF, um filtro de passa alta, porque vai passar frequência alta. E aqui é um LPF, ou seja, um filtro, low pass filter, um filtro de passa baixa. Por quê? Quando só vai passar aqui baixa frequência. Tá? Então aqui, ó, por exemplo, se nós vamos ter uma aula explicando bacaninha isso aqui, como é que se avalia um filtro de passa baixa, passa alta, coisa e tal, tá bom? Vamos olhar nesse caso aqui, por exemplo. Nesse caso, vamos ver aqui esse gráfico, por exemplo, aqui, ó. Entenda o seguinte, aqui, daqui para cá, ó, nessa amplitude aqui, nesse ponto aqui, ó, nesse ponto aqui, todo sinal que tiver aqui no começo, ele é a frequência baixa. Sinal que tiver aqui no final, ele é a frequência alta. E o que tiver no meio é a frequência intermediária, frequência média, tá? Então é o seguinte, aqui, ó, significa o seguinte, que esse filtro nosso aqui, ele deixa passar frequência baixa. Então o símbolo, o gráfico dele seria o seguinte, ó, quando tiver a frequência baixa, a amplitude do sinal vai estar aqui no máximo. Está aqui no máximo. À medida que a frequência for aumentando, vai caindo o sinal. Até o momento em que chegar o quê? A frequência muito alta, aqui a frequência alta, ó, high frequência. Quando a frequência estiver muito alta, o sinal vai ser 0. Quando a frequência estiver muito alta, o sinal aqui vai ter do lado o quê? Vai ser 0. E quando a frequência estiver aqui muito baixa, o sinal vai estar alto. Aqui vai ser o quê? Low frequência. Significa que quando aqui tiver baixa frequência, o sinal vai ser máximo na saída. Até o sinal todo aqui. Quando tiver muito alta a frequência aqui, o sinal vai ter o quê? Vai ter baixo, vai ser 0 aqui na saída. Aqui é o contrário. Aqui o que acontece? Quando o sinal aqui, ó, tiver, ó, alta frequência aqui, ó. Aqui é alta frequência. High frequência. Quando tiver em alta frequência, ó, o sinal está lá em cima. O sinal está alto. Está aqui, ó.
Significa o seguinte, quando tiver alta frequência aqui, vai estar todo o sinal aqui na saída, alta frequência aqui. Alta frequência, tá, o sinal vai estar todo na saída. E quando tiver baixa frequência, quando tiver baixa frequência, o sinal está aqui, ó, totalmente aqui, ó. L frequência, low frequência, baixa frequência. É baixa frequência, não tem sinal nenhum, o sinal está no zero, zero na saída. Por quê? Porque se tiver baixa frequência aqui, quando chegar do outro lado do resistor, esse indutor mata a baixa frequência para a Terra. E vai ter assim, com baixa frequência vai ter zero na saída. E com alta frequência, o sinal todo vai estar na saída. É o contrário do capacitor. Beleza? E aqui? Aqui é um pouco diferente. Ó, até essa parte daqui para cá é baixa frequência. Essa parte daqui para lá, alta frequência. E aqui, média frequência. Essa parte toda aqui é média frequência. Tá bom? Bem aqui no meio, ó, é a média frequência. Então o que vai acontecer? Olha aqui, um sinal de 10 Hz aqui na entrada agora. O que vai acontecer? Entrou o sinal de 10 Hz, é baixa frequência, né? Variando 10 vezes por segundo. Tá, passou do resistor. Quando chegou depois do resistor, ela encontrou o que? Esse sinal? Quê? Encontrou um indutor para a Terra. Significa que a baixa frequência vai para a Terra. Olha aqui, ó. Baixa frequência está aqui no zero. Significa que baixa frequência vai ter zero. Então, baixa frequência vai ter na saída? Não, vai ter zero na saída. Agora, entrou aqui 10 kHz. 10 kHz. Entrou 10 kHz aqui? Entrou. Variou muito rápido, muito rápido. Chegou depois do resistor. Ah, ele encontrou um indutor, tá? O indutor vai mandar alta frequência para a Terra? Não. Mas ali tem um capacitor. O capacitor vai mandar alta frequência para a Terra? Vai mandar. Portanto, se entrar 10 kHz aqui, quando chegar depois do resistor, o que vai acontecer? Essa alta frequência vai vir para a Terra. Ó, alta frequência aqui, ó. Olha o que fizer. A alta frequência aqui está tendo quanto na saída? Está tendo zero. Então aqui na nossa saída, o que a gente vai ter? Nós vamos ter aqui a baixa frequência não vai estar na saída e a alta frequência vai ter... Baixa frequência vai ter zero na saída, alta frequência vai ter zero na saída. E o que vai passar aqui? Se entrar entre 10 e kHz, vamos colocar aqui, por exemplo, 5 kHz. Para nós, nesse circuito aqui, 5 kHz é uma baixa frequência, é uma média frequência. Então está entrando aqui 5 kHz, chegou do outro lado a 5 kHz. Ah, não, continua 5 kHz aqui? Continua, por quê? Porque o indutor só vai matar baixa frequência. Ah, não, 5 kHz é média frequência, pode continuar. Ah, chegou ali, tem um capacitor, o capacitor mata para... Ele vai deixar conduzir quanto? Alta frequência, mas 5 kHz é a baixa frequência, continua. Então se entrar aqui 5 kHz, vamos ter que quanto da saída? 5 kHz. Vamos supor que o 5 kHz seja aqui, ó, nesse ponto aqui. 5 kHz. Significa que isso aqui é um filtro o quê? É um filtro passa-média. É um filtro passa-banda. Tá? É um filtro passa-banda. É um filtro passa-banda. É um BPF. BPF. Filtro passa-banda. Que banda que é essa? Deixa passar só as médias frequentes. Então quando tiver aqui média frequência, o sinal todo vai estar aqui na saída. E quanto que é o sinal aqui na saída? 5 kHz. Baixa frequência, zero na saída. Alta frequência, zero na saída. Média frequência, 5 kHz, vai estar todo o sinal na saída. Ó, a amplitude do sinal está aqui, ó, vai estar no máximo. Ó, está aqui no máximo. Então, se esse sinal de 5 kHz, por exemplo, tiver daqui para cá 5 volts, por exemplo, se entrou aqui 5 volts, vai ter 5 volts na saída e com 5 kHz. Tá vendo? Então vai ter 5 volts na saída, entrou 5 volts, ficou com 5 volts na saída. Por quê? Porque é um filtro passa-baixo. E como estava entrando com uma frequência de 5 kHz, entrou 5 volts, entrou. Então vai ter 5 volts na saída e 5 kHz, porque é a frequência média. Tá?
Essa é uma pequena ideia de filtro só, para você ter um primeiro contato do que vai vir pela frente aí. Nós vamos entrar em detalhes bacanas aí, fazendo filtros com capacitores, indutores, tá? Esse tipo de filtro é chamado filtro passivo. Por que é passivo? Porque é um circuito que ele se comporta, é um filtro que se comporta de acordo com o sinal que foi injetado nele, e ele não recebe no circuito uma alimentação elétrica no circuito para fazer com que esse circuito funcione e você determine, por intermédio de tensões nesse circuito, o quanto de frequência você vai querer que o circuito deixe passar ou não, baseado nas tensões de alimentação que você for usar no circuito. Não é esse caso aqui, tá? Então esse aqui é o chamado filtro passivos, que são filtros que não têm alimentação. A gente vai ver isso numa ocasião que é um estudo muito mais avançado que precisa ter para poder se entender isso, tá bom? Então basicamente a ideia de filtros que eu queria passar para vocês é isso daí. A próxima aula, amigos, na próxima aula nós vamos começar de verdade, do começo mesmo agora, com detalhes, o princípio da eletrônica, entendendo o beabá da eletrônica, desde a geração da corrente elétrica, para a gente entender as coisas bem bacanas, como é que a eletrônica funciona, tá? Só relembrando, como eu falei no outro vídeo, próxima aula, que vai ser se pode considerar a primeira aula mesmo de eletrônica, que vai ser a primeira aula que virá agora de 1h15, 1h30 mais ou menos, provavelmente, tá? Você vai precisar se dedicar mesmo nessa primeira aula para entender, porque você entendendo essa primeira aula, compreendendo essa primeira aula, você vai conseguir entender muita coisa em eletrônica, resolver muitos problemas em eletrônica só com conhecimento dessa primeira aula. Ah, Lélio, para com isso, você não está inventando, isso aí não é técnica de marketing que você está fazendo, não, não é não. Eu vou provar para vocês, na primeira aula, que com o conhecimento que vocês vão ter na primeira aula, vocês vão conseguir entender bastante coisa e resolver muita coisa em eletrônica. E eu vou dizer algo, e vou dizer mais, Tem muita gente atuando na área de eletrônica que não tem esse fundamento que você vai ter na primeira aula e por isso não consegue resolver, às vezes, muitas coisas. Porque não tem este fundamento, que é a base de tudo que você precisa para poder entender o básico da eletrônica e, quiçá, entender os circuitos mais complexos. Tá? Uma coisa que tem acontecido hoje em dia, na minha opinião, não só na minha opinião, mas de engenheiros que falam sobre isso, de técnicos eletrônicos mais experientes que falam sobre isso, é o seguinte: hoje em dia, com o advento aí das placas, dos kits, onde você compra tudo, muita coisa pronta e faz muita coisa funcionar, na verdade você não está entendendo a eletrônica de fato. Você está montando as coisas e pondo para funcionar, que é muito legal, por sinal. E é muito bacana mesmo. Mas o bacana é você entender isso aqui, ó, as coisas como funcionam. Quem sabe para você poder desenvolver a sua própria plaquinha, você fazer a sua própria placa, você fazer o seu próprio kit de relé, você fazer o seu próprio kit conversor de analógico para digital ou digital para analógico. Quem sabe você fazer sua própria plaquinha do multiplexador. Quem sabe você fazer sua própria plaquinha com fazer um contador binário. Quem sabe você fazer sua própria plaquinha, o seu amplificador. Quem sabe você fazer sua própria plaquinha, você vai fazer o seu oscilador. Percebe? Fazer o seu transmissor, o seu receptor. Não, tudo bem que você compra hoje um transmissor de radiofrequência, um kit transmissor e receptor de 433 MHz, você paga R$25. Beleza, eu compraria também, eu compro também, bacana. Mas o legal, se você quiser entender de fato a eletrônica, você tem que entender como é que esse circuito transmissor funciona e como é que esse circuito receptor funciona. Que vai ser por intermédio do quê? Por intermédio dos filtros. Mas para isso você vai ter que se dedicar ao quê? Ao conhecimento de saber como é que funciona, o que é a eletrônica analógica, como é que funciona a eletrônica analógica. Aí você juntando esse conhecimento de como é que é a eletrônica de fato, como a eletrônica funciona,
como é o circuito analógico que funciona, e depois junto com microcontroladores, programando em linguagem C, programando tal, aí você vai fazer coisas super bacanas. E você vai conseguir se desenvolver de um jeito que daqui a pouco você está construindo o seu próprio equipamento, construindo o seu aparelho, fazendo um produto, colocando no mercado e vendendo. Percebe? A base está no conhecimento. E o conhecimento está onde? Na base do que vocês estão vendo aqui. Tá bom? Então a próxima aula, que vai ser praticamente a primeira aula importante, o início mesmo, vai ser na próxima aula. Tá? De 1h15 e mais ou menos 1h30. Um abraço, fiquem na paz aí, fiquem com Deus. Se gostaram, dá um joinha e vamos para frente. Um abraço.